Boa tarde, queridos alunos do segundo ano. Estamos aqui para mais uma videoaula. Peguem a revisão de ciências. A revisão é esta aqui, ó. Exercícios de revisão 2. Vamos ler as questões, discutir sobre essas questões, tá? Vocês poderão fazer a pesquisa no livro para respondê-las. Tentem responder primeiramente sem a ajuda da tia. E aí, depois que vocês forem respondendo, vocês dão continuidade a este vídeo para conferir as respostas, tá bem? Eu confio no seu potencial. Nesta revisão, nós vamos abordar assuntos que já foram vistos, né? Atividades que já foram feitas nas páginas do livro de ciências, 35 até a página 60, tá? Os temas são reino mineral, o ar, o solo, a água e o lixo. Vamos para a primeira questão. Na primeira coluna, essa coluna aí que fica do seu lado esquerdo, tá? Aqui, ó. Aqui tá aparecendo direito para vocês, né? Mas quando vocês colocam a folha de frente, está do seu lado esquerdo. Essa é a primeira coluna. Aqui já está numerada. Tá? Tem aí número 1 para ouro, 2 para alumínio, 3 para ferro, 4 para argila, que são minerais. E do outro lado, vocês vão numerar a segunda coluna de acordo com o material que esses objetos são feitos. Vamos lá, número 1, ouro. O que é feito com ouro? Vasos e esculturas? Não costuma, né? Geladeira, carro de ouro? Não, né? Panelas, talheres e latinhas de ouro? Não. Joias e representa a riqueza? Isso. Então, número 1, lá embaixo, onde diz joias, representa a riqueza, é o ouro. Número 2, alumínio. Vasos e esculturas de alumínio não é tão comum. Geladeiras, carros e ferramentas de alumínio também não é comum. Panelas, talheres e latinhas, sim, as latinhas de refrigerantes, latinhas de bebidas são feitas de alumínio, por isso que são leves. 3, ferro. O que são feitos, o que costuma ser feito de ferro? Vasos e esculturas? Não é comum, né? Geladeiras, carros e ferramentas? Sim, a geladeira, o carro e muitas ferramentas são feitas de ferro. Então, vocês vão colocar o número 3. Lá em geladeiras, carros e ferramentas. E sobrou 4, argila. O que costuma ser feito com a argila? Vasos e esculturas, né? Vocês podem fazer a pesquisa também lá nas páginas do livro que fala sobre o reino mineral e vocês vão ver imagens sobre esse conteúdo que nós já estudamos e estamos fazendo uma revisão, tá? Atividade 2, marque V nas frases verdadeiras e F nas frases falsas. O alumínio, primeira frase. O alumínio é um mineral leve e resistente e é mais leve que o ferro. Sim, verdadeiro, né? O alumínio é mais leve que o ferro, nós já vimos isso. Recursos naturais não renováveis são os que sempre se renovam na natureza. Não renováveis. Se são não renováveis, eles não se renovam com facilidade na natureza, né?
Então, muito cuidado ao utilizar os recursos naturais. Muitos deles não são renováveis. O que são recursos renováveis? Aquele que a gente tira da natureza e se a gente plantar uma sementinha, né? Ou a própria natureza vai se recuperando e nos dá novamente aquele recurso, né? Mas mesmo assim temos que usar com consciência e moderação. Não é sair usando os recursos naturais com tanta fartura, desperdiçando, porque uma hora vai acabar, né? Muita gente usando, muita gente descartando de maneira errada o lixo e aí contamina o meio ambiente e prejudica o quê? A liberação desses recursos naturais para a gente, né? Terceira frase. A água e a vegetação são considerados recursos naturais renováveis, pois se renovam na natureza. Mas se não cuidarmos, podem se esgotar devido ao desperdício e poluição. Isso mesmo, tá? Então, tanto a água quanto as plantinhas são recursos naturais renováveis. A natureza, ela vai se renovando, né? Claro que a plantinha, a gente tirou, tem que plantar outra da mesma espécie, para que ela não entre em extinção, para que aquela espécie não deixe de existir, tá bem? Então, assim, até os recursos naturais renováveis precisam ser usados com consciência. Então, essa aí é verdadeira. Próxima frase. O ouro é um recurso natural não renovável, ou seja, uma vez retirado da natureza, não se forma outra em seu lugar. E aí essa frase? É falsa ou é verdadeira? Vocês já viram algum pé de ouro? Fonte de ouro? Não, né? Então, realmente, o ouro é um mineral que quando ele é extraído da natureza, através da mineração, né, naquele local ali, de onde ele foi tirado, não vai nascer mais ouro, tá? Última frase. A retirada dos recursos naturais da natureza não prejudica o meio ambiente. Foi isso que nós estudamos? A gente pode sair tirando tudo da natureza, assim, desperdiçando? Não, né? A retirada de recursos naturais da natureza causa um desequilíbrio muito grande no meio ambiente. Então, nós temos que consumir apenas o que nós precisamos, sem desperdiçar, sem excessos. Porque quanto mais a gente tira da natureza, mais existe esse desequilíbrio, né? Faz falta. Atividade 3. Complete as frases utilizando as palavras do retângulo abaixo. Quais são as palavras que estão no retângulo? Incolor. Incolor, insípido e inodoro. Então, vamos lá. Incolor é o que não tem. Insípido é o que não tem. Inodoro é o que não tem. O ar está presente no solo, na água, nos vegetais, no corpo humano e dentro dos objetos. O ar é invisível e podemos senti-lo através do vento. Então vamos lá. O ar puro tem um espaço para que vocês preencham. Ou seja, não possui cheiro. Qual dessas 3 palavras do retângulo é sinônimo, né? Significa que não possui cheiro. Não possui cheiro. É algo inodoro, tá bom? Então, inodoro é o que não tem cheiro, não tem odor. O cheiro, o odor, tá? Então, o ar puro é inodoro. Ou seja, não possui cheiro. Ele ou seja, não possui cor. O que não possui cor é o mesmo, é sinônimo de incolor. Muito bem. Então, o ar, ele é incolor, não possui cor.
Ele também é, o que significa que ele não possui sabor. O que não possui sabor significa, é sinônimo de insípido. Então, completem. O primeiro vai ser inodoro, o segundo vai ser incolor e o terceiro insípido, tá? Deem uma estudadinha nessas questões. 4. Podemos perceber a existência do ar através do... Como a gente percebe o ar? Aqui tá tudo parado, né? Parece que não tem ar. Mas se eu fizer assim... Ó o vento, ó. Aí eu percebo o ar. Então, a gente percebe o ar através do vento. Identifique nas imagens abaixo os tipos de vento, como brisa e aquele agradável. Que delícia, a brisa da manhã, aquele ventinho fraquinho que seca as roupas, né? Tem a ventania, que é aquele vento mais forte, quando a chuva está chegando e aí de repente começa a ventar muito. E tem o furacão, que graças a Deus aqui no Brasil nós não temos furacão, mas em outros países sim. E são aqueles que destroem casas, destroem cidades. Então vocês vão observar a primeira imagem aí, olha. Um vento forte sacudindo as árvores. É conhecido como ventania. Essa segunda imagem aí, olha. A imagem representa que tipo de vento? Que destrói tudo, que passa destruindo tudo. Furacão, né? E aí, olha, na terceira imagem. Roupas secando no varal, a gente quase não vê o movimento do ar, né, que é o vento forte, aquele vento leve, saudável, gostoso, é conhecido como brisa. Agora, vamos lá, o que é solo? Falem para a tia, o que é solo? Vamos lá no livro, na página... Peraí que a tia vai abrir aqui para ler a definição para vocês. Peraí. Peguem o livro de ciências. Abram na página 47. Está dizendo assim, olha, vamos acompanhar a leitura. O solo. É no solo que todos nós pisamos. Ele é a parte da terra onde também crescem as plantas e vivem muitos animais. Então aqui, onde está perguntando o que é solo, atividade 5 da revisão de ciências, vocês vão escrever o quê? Não precisa ser a resposta como a resposta do livro. A tia quer que vocês entendam o que é solo mesmo. É onde nós pisamos. O solo só serve para a gente pisar? Não. Nós construímos nossas moradias no solo, né? Mas o quê? É onde plantamos. Plantamos, né? Colhemos e onde criamos os animais. Então, para vocês verem a importância do solo. Só serve para isso? Não. Do solo, nós também tiramos os minerais, né? Então, olha a importância do solo. Então, a resposta não precisa ser igual a do livro. A tia quer que vocês parem e pensem. O que é solo? É onde pisamos, onde construímos, onde plantamos, onde criamos os animais e de onde tiramos os minerais, tá? Então, vocês podem até modificar essa resposta, mas esse é o conceito, né?
Esse é o conceito, é o que é o solo, o que representa o solo em nossas vidas, tá bem? Vamos para a atividade 6. Observe as imagens e complete as frases. Vocês podem continuar a pesquisa no livro. É muito importante, nessas atividades de revisão, vocês abrirem o livro, darem uma olhadinha nas imagens, nas atividades que já fizemos, dá mais uma folheada no livro, né? Para que vocês lembrem o que já fizemos. E aí vocês conseguem pesquisar não só as respostas, mas pesquisar um novo ponto de vista daquilo que a gente já viu. Às vezes, ali durante a aula, vocês não prestaram muita atenção em alguma coisa que a tia falou, né? E aí, quando você olha novamente o conteúdo que você já viu, você, puxa, eu não tinha percebido isso aqui. Vocês acreditam que quando a tia assiste a um filme, eu gosto de ver 2 vezes o filme, porque sempre tem aquela cena que eu não prestei atenção, alguma coisa aconteceu, e aí aquela cena eu presto atenção nela e eu vejo, nossa, eu não tinha percebido isso quando eu assisti esse filme da primeira vez. Então a mesma coisa acontece com os livros, né? Esse meio de comunicação escrito, né, que nós temos, ele é muito importante porque fica ali gravado nele tudo que nós fizemos, né? A leitura é importante, que às vezes você lê de uma forma e depois você lê de outra forma e você, agora eu entendi, tá? Então, além da aula aqui da tia, vão dando uma olhadinha no livro, tá bem? Então, o solo, aí tem um espaço para vocês preencherem aí com uma palavra, é rico em elementos que permitem o desenvolvimento das plantas. Qual é o nome dado ao solo que permite o desenvolvimento das plantas, hein? O solo próprio para o desenvolvimento das plantas. A gente já estudou, é chamado de solo fértil, tá? O solo fértil. Então, é aquele próprio para que as plantas cresçam saudáveis e nos deem os frutos. As outras imagens aí, vocês podem observar, construção de estradas e construção de moradias. Então, vamos ler e completar. O solo é muito utilizado pelo homem. Nele se constroem estradas e moradias, né? Aí tem mais 2 imagens. Uma pessoa plantando uma plantinha e uma criação de animais. No solo é possível plantar e criar animais. Vamos para a atividade 7. A água é essencial para a vida na Terra. Todos os seres vivos são constituídos por água. O sangue que corre no nosso corpo, na composição dele, tem água. É por isso ele é líquido, né? E a maior parte do nosso corpo é água. E do planeta também. Então, para vocês verem a importância da água. Onde é possível encontrar água? Onde que a gente encontra água no nosso planeta? Nos mares, oceanos, rios, cachoeiras, lagos, né? Então, vocês vão escrever aí. O que é água potável? Lembra do que a gente comentou sobre água potável? Que a gente não pode sair por aí bebendo uma água sem tratamento, né? Que a gente pode contrair alguma doença porque a água ali não está tratada. E a água tratada é chamada de água potável, que é a água própria para o consumo. Então, o que é água potável? É água própria para o consumo, água pura, tá? Número 8.
Use as palavras do quadro abaixo para classificar as imagens. E aí nós temos 4 imagens, né? Temos a imagem de uma linda cachoeira, temos a imagem de um rio, né? A margem de um rio poluído, olha quanta sujeira. Temos a água mineral, que é água limpa, própria para consumo, e temos a água do mar, né? Então, quais são as palavras do retângulo? Água poluída e contaminada. Onde que vocês vão escrever água poluída e contaminada? Na primeira, na segunda, na terceira ou na quarta imagem? Hein? Na segunda, né? Olha a água contaminada aí, poluída. Próximo, lá do retângulo, água doce. Onde que é encontrada água doce aí? Nessas 3 imagens que sobraram agora. Água doce, ela é encontrada nos rios, cachoeiras, né? Então, lá na primeira. Próxima, água salgada. Sobraram 2 imagens aí. Onde é que a gente vai escrever água salgada? Onde que encontramos água salgada? No mar, né? Isso aí, lá na última. E a terceira imagem é água mineral. Isso aí, água pura, própria para consumo. E na atividade 9, que é a última desta revisão, faça a correspondência ligando. Você vai ler o que está na primeira coluna e ligar ao seu significado na segunda coluna. Lixo. Vamos ver a definição de lixo? Onde está escrita a definição de lixo? O que é lixo? Não são de origem animal ou vegetal, são fabricados pelos humanos, pilhas, plástico, luvas, vidros. Essa é a definição de lixo? Não. São restos de alimentos, folhas, semente e madeira. Só isso é lixo? Não. Próximo. É tudo aquilo que já não tem utilidade e é jogado fora. Também é chamado de resíduo. Isso é lixo? Sim. Então, vocês vão ligar a palavrinha lixo lá nessa opção da segunda coluna. Reciclar. O que é reciclar? Vamos ler. Não são de origem animal ou vegetal, são fabricados pelos humanos. Isso significa reciclar? Não, né? Próximo. São restos de alimentos, folhas, sementes, madeira. Isso significa reciclar? Não. A terceira frase já foi ligada ao lixo. E vamos ler a próxima. Significa transformar objetos, transformar materiais usados em novos produtos para o consumo. Isso é lixo? Isso é reciclar? Sim, reciclar é isso. É quando a gente tem um objeto, né, um material que a gente não vai usar mais e a gente transforma num novo objeto que vai servir, tá? Por exemplo, a garrafa PET. Às vezes a gente toma um refrigerante e vai jogar a garrafa fora, mas a gente pode reutilizar aquela garrafa de alguma forma, né? Então, essa reutilização é a reciclagem. Então, reciclar, vocês vão ligar lá na última frase. Significa transformar objetos, materiais usados em novos produtos para o consumo. Vamos lá. Lixo orgânico. O que é lixo orgânico? Não são de origem animal ou vegetal, são fabricados pelos humanos. O lixo orgânico é o lixo fabricado? A gente estudou, mas não quis dizer isso, lixo orgânico, né? O que é lixo orgânico? O lixo orgânico é aquele que vem da natureza e quando volta para ela, a sua decomposição é mais rápida. A natureza não sofre tanto para decompor o lixo orgânico, né? Porque ele é mais puro, ele não é industrializado, né? Então, o que é o lixo orgânico? Restos de alimentos, folhas secas, né? Sementes, madeira. Então, tudo isso é o lixo orgânico,
tá? Então vocês vão ligar. E o lixo inorgânico é aquele que vem de um material que já sofreu a transformação do homem. Ele não veio direto da natureza. Então a natureza sofre muito para decompor o lixo inorgânico, né? Porque ele não é matéria viva, né? Ele sofreu transformação. Por exemplo, plástico, vidro, né? Materiais e produtos industrializados, como produtos de limpeza, né? Então, onde que a gente vai ligar lixo inorgânico? Lá em cima, ó, na segunda coluna, na primeira frase. Não são de origem animal ou vegetal, são fabricados pelos humanos. Por exemplo, pilhas, plásticos, luvas e vidros. Isso tudo, quando é descartado na natureza, leva anos e anos e anos para se decompor. Por quê? Porque é um material que não é facilmente dissolvido, não é absorvido pelo nosso solo, né? Nenhum tipo de lixo pode ser descartado de forma incorreta na natureza, nem o orgânico, nem o inorgânico. Mas temos que tentar reciclar ao máximo o lixo inorgânico. É aquele que, em contato com a natureza, demora muito para se dissolver. E isso faz o nosso solo sofrer, os nossos mares, nossas cachoeiras sofrerem. Por quê? Porque vão sendo abandonados ali e vão sendo acumulados, gera uma grande poluição e mata os animais, a vida marinha, a vida dos peixinhos que moram nos rios, nas cachoeiras, polui a água e também o solo, né? E sem falar que a poluição do solo, ela é muito prejudicial ao homem, porque o acúmulo de lixo, ele atrai animais nocivos, insetos, né? E tudo isso aí, ele gera o quê? Doenças, né? É um local com muitos ratos, muitas moscas, com aquele odor horrível, o chorume, que é aquele líquido fedorento que sai do lixo, contamina o solo. E aí, a água limpinha que a gente tem lá nos lençóis freáticos, ela é contaminada. Então, olha só o problema que nós temos aí com o descarte incorreto do lixo, né? Então, lixo orgânico é aquele que é mais fácil da natureza decompor, dissolver, né? Que são restos de alimentos, de folha, é tudo que vem diretamente da natureza. Aquilo que sofre transformação do homem, né, que passa pela indústria, é o lixo inorgânico, tá? Reciclar é o quê? É transformar os materiais em novos objetos. E o lixo é conhecido também como resíduo, é tudo aquilo que a gente não usa mais. Ficamos aqui com a nossa revisão de ciências. Estudem, olhem todo o conteúdo do livro, façam com muita atenção. Semana que vem temos a avaliação, tá? Um grande beijo.